Rodrigo Betker e eu sou palestrante do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. Falar sobre o homem de bem é uma tarefa relativamente fácil. A gente pode elencar uma série de hábitos, adjetivos e qualidades que nós poderíamos utilizar para a gente poder elencar o que é o homem de bem. Mas o mais complicado, justamente, é a gente praticar o homem de bem, ser o homem de bem. É uma tarefa particularmente difícil, porque ser o homem de bem, praticar a bondade, ela transcende aquilo que nós entendemos por bondade. Nós, por vezes, acabamos entendendo a bondade como um ato grandioso, onde nós, através de grandes gestos, praticamos a benevolência, as benesses. Mas, na verdade, o homem de bem, ele é um homem crítico. Ele é crítico de si mesmo e ele critica a sua utilidade em relação às outras pessoas diariamente. Ele critica o quanto ele pode ser útil às pessoas, desde o mais pequeno, do menor gesto, até o maior gesto, né? Até os gestos grandiosos. Mas a gente tem essa ideia de que ser benevolente, praticar o bem, exige grandes feitos. E não, na verdade, não exigem grandes feitos. A gente pode procurar, sim, buscar os exemplos dos grandes benfeitores da humanidade, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que serviram de forma abnegada à humanidade. Porém, eles são exemplos, né, de benevolência. Nós temos pequenas oportunidades no nosso dia a dia, de podermos fazer a diferença sendo homens de bem, mulheres de bem, nos pequenos gestos. Um abraço, um cumprimento, um bom dia, boa tarde, boa noite. Emprestar os ouvidos a uma pessoa que gostaria de desabafar e que não tem ninguém para ouvi-la. Dar um abraço despretensioso e carinhoso numa pessoa que não está bem, que está triste. Até mesmo não revidar diante de uma ofensa é um gesto de bondade. É um gesto de bondade. As pessoas têm dificuldade, né? Nós temos dificuldade em compreender os gestos de bondade, porque a compreensão do gesto de bondade, ela envolve o outro, a preocupação com o outro indivíduo. E envolve um sentimento que nós nem sempre conseguimos cultivar, que é justamente a empatia, a capacidade de se colocar no lugar de outro indivíduo, né? De calçar as suas sandálias e entender as dores e as dificuldades do caminho que aquele indivíduo trilha. E essa, particularmente, é uma dificuldade que nós temos, porque na correria do nosso cotidiano nós acabamos esquecendo que existe o outro, né? Que existe a outra pessoa. Então nós nos preocupamos demais com os nossos problemas, com o nosso dia a dia, com as coisas materiais que nos cercam, e acabamos esquecendo que existe o outro, e o outro precisa de coisas simples, que muitas vezes, pela nossa correria, pelo nosso piloto automático, digamos assim, a gente acaba deixando passar oportunidades maravilhosas que a espiritualidade coloca em nossa vida de sermos úteis às outras pessoas. Oportunidades únicas
de podermos contribuir para a vida de outros indivíduos. Nós temos essa dificuldade de compreender a, essa análise empática, né, de outros indivíduos, de outras pessoas, porque nós vivemos muito para nós mesmos. Só que o que nós não conseguimos compreender é que viver para si mesmo significa justamente abnegar daquela alegria, daquela felicidade que nós perseguimos insistentemente e a baseamos em bens materiais, em recursos materiais, e entendemos que isso é a felicidade, né, do homem de bem. Só que na verdade não. Essa não é a felicidade do homem de bem, porque a busca material ela é uma busca completamente efêmera. E toda busca baseada no ego, baseada em si mesmo, ela é infrutífera e inútil de certa forma. Porque fazer o bem, se a gente quer fazer alguma diferença para o nosso ambiente, nós precisamos entender que nós estamos inseridos num imenso conglomerado de células conectadas como um organismo único, conectados por milhões de células, como um corpo humano. Cada indivíduo é um organismo, é uma célula conectada com outro indivíduo. Se uma dessas células, assim como o corpo humano, fazendo uma analogia mais próxima, se uma dessas células não está bem, ela vai fazer as ligações químicas incorretas, ela vai adoecer de certa forma e ela vai acabar adoecendo as células que estão ao seu redor. Porque é isso que nós fazemos quando nós nos preocupamos apenas conosco e não contribuímos de forma ativa com os outros indivíduos. Nós acabamos adoecendo o meio onde nós estamos inseridos. Nós acabamos vibrando energias negativas que acabam interferindo negativamente no nosso meio. Sendo assim, nós acabamos, de certa forma, contaminando energeticamente a vida, a coexistência que nós temos dentro do nosso próprio ambiente. Pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente familiar. Quando nós estamos focados muito mais no eu e não no nós, nós somos um barco à deriva sem um porto seguro. Agora, quando nós focamos no outro, no bem-estar do próximo, o universo conspira para que este bem-estar nos alcance também, porque fazer o bem é algo que cria um ambiente, uma egrégora positiva, uma egrégora, uma cadeia de felicidade. Então, fazer o bem significa que a gente está conseguindo nos construir, nos moldar também. E o homem de bem ele sempre deve ser muito crítico nesse sentido. O que eu estou fazendo de bem? O que hoje eu consegui fazer de positivo para outro indivíduo? Né? E o que eu consegui? Eu consegui, será, extrair um sorriso de alguém? Eu consegui aprender algo novo e, mais do que isso, compartilhar esse aprendizado com outro indivíduo? Eu consegui aplacar a sede, aplacar a fome, aplacar a solidão de alguém? Tem uma história que me comove bastante, que é de um amigo que visitou uma vez um asilo, né? E nesse asilo ele passou por um senhorzinho de idade, devia ter lá os seus 80 anos de idade, doente, né? Tinha dificuldades de locomoção. E esse meu amigo, ele parou, deu um bom dia efusivo para esse senhor e seguiu caminhando. E ele ouviu
né, depois de uns 3 ou 4 passos, ele ouviu aquele senhor dizer: "Muito obrigado, meu filho". E quando ele se virou, né, ele perguntou pro senhor: "Por que o senhor está me agradecendo assim com tanta ênfase? O que eu lhe fiz?" E ele disse: Você parar e conversar comigo foi o ponto mais alto de algo parecido com um diálogo que eu tenha tido na última semana. Então, muito obrigado por me dar essa bênção de saber que eu ainda estou vivo, saber que alguém se importa comigo, que alguém quer que eu tenha um bom dia. Então, muito obrigado por isso. E é uma coisa absolutamente simples. E a bondade, ela é feita de coisas simples. Ela é feita de coisas pequenas, de pequenos gestos. Nós, obviamente, né, nós somos seres em construção, construção espiritual, construção intelectual, construção filosófica. Então, como tais, nós ainda vamos sucumbir, porque somos seres imperfeitos que estão em aprendizado. Vamos acabar entrando de novo no piloto automático, vamos entrar de novo numa rota de ego, de egoísmo, e tudo aquilo que a gente ainda tenta combater dos nossos vícios, dos nossos impulsos negativos, né? E ainda vamos cair. Mas é importante que a gente sempre seja autocrítico e sempre faça a análise do que nós conseguimos, ao final do dia, produzir de positivo para algum irmão. Então, eu convido você a fazer essa análise, sempre ao final do seu dia. O que eu consegui produzir de positivo para alguém? Se você chegou à conclusão que não conseguiu fazer absolutamente nada que pudesse auxiliar de alguma maneira a algum irmão, é um momento interessante de se colocar a mão na consciência e entender onde nós estamos falhando, o que nós poderíamos fazer para melhorar isso, para que no dia seguinte a gente possa, de alguma maneira, ser útil e produzir algo positivo para alguém. Friso de novo, essa produção ela não precisa ser um fato grandioso. Se a gente conseguir produzir algo positivo dentro do nosso ambiente familiar, sendo mais condescendentes, sendo mais pacientes, né, com os nossos parentes, com os nossos familiares, que normalmente as grandes provas da espiritualidade elas começam no nosso ambiente familiar, né, com aqueles entes queridos que muitas vezes têm uma relação conflituosa conosco, né? Então, ali, naquele ambiente familiar, daqui a pouco é uma grande oportunidade de se fazer algo positivo, de demonstrar carinho ou de não ceder a impulsos de revide de uma ofensa, por exemplo, ou algo do gênero. No trabalho, nós temos aquele colega que talvez por falta de empenho, de conhecimento de si mesmo, possa de alguma maneira ter inveja ou nos prejudicar de alguma maneira. Se a gente devolver amor para esse indivíduo, né, não desejar o mal desse indivíduo, e pelo contrário, incentivá-lo a encontrar o caminho do amor, talvez seja por aí, né, que a gente possa começar a produzir coisas positivas. Eu não estou nem falando aqui, né, de perdoar incondicionalmente quando alguém nos faz alguma coisa, mas o homem de bem, ele sempre está disposto a dar o primeiro passo em direção à paz, em direção à resolução de conflitos. Então, hoje em dia, numa sociedade que as pessoas estão cada vez mais sensíveis, as pessoas estão
no seu limite emocional, ser um pacificador, ser um solucionador de conflitos é de grande utilidade, de grande validade para as nossas construções sociais, porque nós temos, de fato, muitas oportunidades de resolver conflitos de forma pacífica e, por vezes, acabamos dando mais ênfase e potencializando eventuais conflitos. Então, é de grande valia a gente conseguir olhar para dentro de nós mesmos e para dentro do nosso irmão. Porque quando o irmão ele eleva a sua voz, ele entra em conflito, é importante que a gente faça uma análise de nós mesmos. Mas muitas vezes eu mesmo me encontro nessa situação de desequilíbrio que esse irmão está vivendo. Então, como é que eu me sinto quando eu estou assim? O que este irmão está sentindo nesse momento que o levou a ter esse gesto de desequilíbrio? Então, essas perguntas, elas sempre devem permear, né, os nossos pensamentos e a gente sempre deve revisitar isso, porque a melhor forma de se evitar conflitos é se colocar no lugar desse indivíduo e entender por que ele está agindo dessa maneira, o que está o levando a fazer isso, porque ele não está bem, ele não está bem. A pessoa que entra em conflito, ela está em evidente desequilíbrio. Ser um homem de bem, uma mulher de bem, significa também sanar esses conflitos, buscar sempre a saída pacífica para todo tipo de conflito. Então, gestos assim contagiam o ambiente, geram essa egrégora positiva. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, a sempre buscar a saída pacífica para todos os conflitos. Nem sempre vai ser possível. Seria demasiado, né, e ingênuo entender que sempre a gente vai conseguir buscar uma saída pacífica, porque nós somos indivíduos instintivos, né, que muitas vezes têm impulsos instintivos que nós combatemos, né? Então, como eu disse, nós estamos em aprendizado, né? O que a gente pode fazer é trabalhar para que estes impulsos eles sejam cada vez menos frequentes, né? Então, eu convido você a fazer esse exercício, fazer essa reflexão, né, antes de dormir. O que eu consegui produzir de bom? Quais os danos eu consegui evitar deixando de entrar nessa vibração de conflito? Essa é a grande análise que a gente pode fazer e essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar para você, meu amigo, minha amiga, nesse dia especial. Então, agradeço de todo o meu coração por você ter chegado até aqui, até o final desse vídeo, e espero que ele tenha sido útil para você e que você possa fazer um bom uso destas palavras para que você possa auxiliar o seu irmão para que ele cresça junto com você. Então, muito obrigado. Fique com Deus, fique em paz, paz e luz.